Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma mini aula de inglês para vocês. Hoje, mais uma aula de estruturas e uma aula muitíssimo pedida aí por todo mundo, que é uma aula sobre o verbo modal could. Could, tá? Esse verbo muitíssimo usado no inglês, assim, muitíssimo mesmo, extensamente, vastamente usado e que é muito simples se você abordar aí o verbo de uma maneira simples. Primeira coisa que você tem que saber sobre could, que a pronúncia dele é extremamente simples. Ele é uma palavra que tem várias letras, né? O cara olha assim e pensa, pô, vou falar isso aqui, could, tá? Mas não é could. Você fala simplesmente mais ou menos isso aqui, ó. Could, tá? Could, né? Could. Super simples. Could, could. Could, tá? Normalmente, você vai entender ele como o passado de can. Então, can quer dizer poder, conseguir, né? Ele expressa capacidade. Quando você fala, por exemplo, I can go, você está falando eu consigo ir, né? Go é ir, I can go, eu consigo ir, eu posso ir, no sentido de você ter essa capacidade, essa habilidade de ir. E aí, a gente vai ter o could como o passado de can, mas não é só passado de can, tem alguns outros usos variados que vocês vão ver nessa nossa mini aula de hoje. Como sempre, na descrição deste vídeo, você vai ter um link para acessar o material completo dessa mini aula, com todas as frases que tem aqui, mais frases ainda de exemplo, traduções, áudios gravados por um falante nativo e a opção de você fazer o download aí de tudo isso para o seu computador em formato de PDF e MP3. Então, missão aí para você turbinar o seu inglês hoje, assiste a aula aqui com muita atenção, depois vai lá na descrição desse vídeo, clica no link, acessa, estuda o material, baixa tudo pro seu computador e vai aí dia após dia, né, turbinando aos pouquinhos o seu inglês. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos exemplos e nos usos variados aí desse verbo modal could. Lembrando, ele é um verbo modal, então nunca vai mudar, né? Mudar. Ele é modal, modal por quê? Porque ele modifica, essa coisa, verbo modal, quer dizer que ele modifica outros verbos, mas o could é um verbo que nunca muda. Você nunca vai colocar um S no final dele, nunca vai colocar um ED no final dele, nada disso. Ele fica inalterado, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo, esta frase aqui. She could dance when she was younger. She could dance, tá? Aqui, could tá usado como passado de can, ou seja, ele expressa uma coisa que você pode, expressa capacidade, a habilidade de fazer alguma coisa, só que é no passado. Então, quando a gente fala assim, ó, she could dance, a gente tá falando, ela conseguia dançar, né? Deixa eu sublinhar o dançar aqui. Ela conseguia dançar, ou ela podia dançar, no sentido que ela tinha essa capacidade. E aí a frase continua com when she was younger. Então, que é quando ela era, younger é mais nova. Então, quando ela era mais nova, né, she could dance. Ela conseguia ou ela podia dançar, ela tinha essa capacidade. Então aqui é o uso clássico de could com o sentido de conseguir, poder, ter a capacidade, mas no passado. A gente pode usar também esse mesmo sentido no negativo. Quando a gente fala, por exemplo, esta segunda frase aqui, I could not see him, né? Eu não consegui ver ele, né? Eu não consegui vê-lo. Tá no passado, a gente faz o passado com esse not aqui. Então, I could not eu não consegui, ou eu não pude. See him é ver ele, né? Ou numa forma mais gramaticalmente correta no português, é vê-lo, tá? Em muitos casos, vocês vão achar esse could not abreviado da seguinte maneira, tá? Vai colar aqui, ó, os dois, vai tirar o O e botar um apóstrofo, vai virar couldn't, tá? Isso aqui não é uma modificação, lembra que eu falei que o could, ele não é alterado, tá? O could continua aqui, isso aqui é uma contração. A gente junta, né, o could e o not para fazer uma contração que vira couldn't, tá? Os dois são igualmente aceitos, igualmente usados, os dois estão certos. Você pode falar I couldn't see him, né? Eu não consegui vê-lo, ou você pode falar I could not see him, tá? O importante é você entender que nesses dois casos o could está sendo usado como conseguir, poder, ter a capacidade, está sendo usado no passado, né? Quer dizer, ele é o passado na realidade, né? Could é o passado do can. Só que aí a gente tem alguns outros usos variados que não são exatamente o passado do verbo can. Por exemplo, quando você quer pedir alguma coisa, né, de forma educada, você pode usar, por exemplo, como esta frase, could I use your phone, please, né? Eu poderia usar o seu telefone, né? Tipo assim, poderia eu usar seu telefone? Could I use your phone, né? Could I use your phone? Could I use your phone? Please, eu poderia usar o seu telefone? Por favor, observe aqui que quando você fala
could e I, você não fala could I. Fica um R, é como se tivesse um R aqui nesse D para esse I, fica assim, ó. Could I use, could I use, could I, treina aí só. Could I use your phone, please? Could I use your phone, please? Eu poderia usar o seu telefone, ou seja, um pedido educado, não é? Posso usar o seu telefone? É mais um, eu poderia usar o seu telefone, né? Could I use your phone, please? Outro exemplo, could you please help me? Could you, você poderia, né? Você, que é invertido, né? Could you please help me? Você poderia, por favor, me ajudar? Novamente um pedido formal. Então aqui a gente tem uma variação, né? Não é o eu conseguia ou eu não conseguia, mas é eu poderia usar o seu telefone, você poderia, por favor, me ajudar? Could you please help me, ok? Outro uso aí de could. Uma outra maneira de usar could é quando você vai dar uma sugestão. Por exemplo, esta frase. We could go out tonight. Nós poderíamos sair hoje à noite. É uma sugestão. Go out, aqui ó. Go out quer dizer sair, tipo sair de casa, para ir no barzinho, passear. Então quando você fala, we could go out. Nós poderíamos sair tonight, hoje à noite. We could go out tonight. É uma sugestão. A gente poderia, né? Nós poderíamos, ou a gente poderia, como a gente fala normalmente, né? A gente podia, ou podia, a gente podia. A tradução, você pode traduzir de diversas maneiras diferentes. O importante é você entender o sentido da frase. Então, we could go out, você está dando uma sugestão. A gente podia sair hoje à noite. E existe ainda um outro uso de could, tá? Que às vezes confunde as pessoas, que quando você fala assim, ó. Porque parece que é no passado, mas não é, olha só. Quando você fala, we could still win, the game isn't over yet. Esse we could still win, né? Você vai pensar assim, nós poderíamos, still é ainda, tá? E win é vencer. Então, nós poderíamos ainda vencer. Isso aqui quer dizer, nós ainda podemos vencer ou nós ainda podemos ganhar. The game isn't over yet. O jogo ainda não acabou. Esse the game isn't over yet quer dizer, o jogo ainda não acabou. Over é tipo, que acabou, né? Por exemplo, it's over, né? Acabou, tá acabado. Esse yet quer dizer ainda, então quando você fala the game isn't over yet, é o jogo ainda não acabou. Então esse could, tá? Ele tá expressando uma pequena possibilidade de uma coisa acontecer. We could still win. Quer dizer, nós ainda, não é nós poderíamos ganhar, não tem nada de poderíamos aqui, é nós ainda podemos ganhar. We could still win, the game isn't over. Eu, na minha opinião, considero esse caso aqui de could o mais complicado, porque ele é um pouco... A gente não usa essa construção no português, né? Você olha isso aqui, dá muito a cara de poderíamos ganhar, mas não é poderíamos. O sentido, embora o could seja o passado do can, neste caso ele não expressa passado nenhum, ele expressa uma possibilidade pequena de uma coisa acontecer. A gente ainda, quem sabe, tem chance de ganhar. O jogo não acabou. We could still win. Nós ainda podemos ganhar. The game isn't over yet. Entendido, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado dessa aula de could, tá? Como sempre, aqui na descrição vai ter um link para você acessar o material completo com mais frases. Então todas essas frases aqui que eu dou exemplo para vocês, lá no material completo vai ter outros exemplos ainda, ou seja, você vai ser exposto aí a diversos exemplos, diversas frases diferentes, o que reforça ainda mais o seu aprendizado. E claro, você vai ter a opção de baixar esse material, baixar áudios, né, de todas as frases gravadas por um falante nativo de inglês, o que facilita muito aí o seu aprendizado. Você escuta, né? Tem a oportunidade de escutar a pronúncia perfeita aí de um falante nativo. E é isso aí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like, o gostei, o curtir, o compartilhar. Pode deixar um comentário aqui embaixo. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos para todos vocês aí. Até mais, pessoal.